ouvindo, assim, perfeitamente. De onde que tu fala? Eu falo de Juiz de Fora, Minas Gerais. De Minas, então tu é mineiro. Não, na realidade, eu sou amazonense, Manaus. Manaus. Caramba, hein? Tu Eu sabe, nasci em Manaus, entendeu? E moro aqui em Juiz de Fora desde abril de 2023. Ah, tu foi pra. Tu sabe que teve um. É que eu fui transferido pelo meu trabalho. Aí eu moro aqui na cidade de Juiz de Fora, né? Porque os meus pais Aham. são daqui. Tu sabe que eu fiz amizade com um residente de neurologia que ele era de Manaus, o Vitor. É gente fina ele. Ele, É mesmo? ele fez medicina na estadual lá em Manaus, né? Como é que é o nome da estadual lá? UEA, Universidade do Estado do Amazonas. Isso, ele fez na estadual e daí ele foi para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, fazer a residência em neurologia daí. É, como é o nome dele? Vitor, Vitor. Vitor, né? Doutor Vitor. Gente finíssima, ele fez Ah, amizade com tá. ele. Pô, é porque eu trabalho no hospital universitário e eu conheço muito, né? Ah, Eu trabalhava no entendi. hospital universitário de lá e fui transferido para o hospital universitário daqui. Entendi, Hugo. E queria conhecer um pouquinho da tua história, né, para entender como é que o método te ajudou, porque é interessante, né? A maioria que passa em medicina tem 18, 19 anos, né? Então é difícil, né, ver pessoas acima dos 30, acima dos 40 conseguindo passar, né? E tu conseguiu passar aos 46, né? Então um resultado assim que chama muita atenção, né? Tu fica, caramba, né? Que legal, que impressionante, né? Bom, a minha história, Léo, eu vou tentar te resumir mais ou menos, né? Eu me formei no ensino médio, antigo segundo grau, no ano de 96, 1996. Uhum, Escola pública. E naquele tempo, os 3 anos do segundo grau, você podia escolher o curso profissionalizante. Lá próximo de onde eu morava, de Manaus, tinha um curso de auxiliar de enfermagem. E eu, com 15 anos, a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Esses testes vocacionais, essas coisas. E eu tinha uma tia minha que era auxiliar. E aí a minha mãe pegou e disse: Pô, vai lá, faz enfermagem logo, filho, e tal, não quer fazer? E eu meio que com vergonha fui e fiz, né? Formei com 17 anos, em 96. E aí uhum. eu prestei meu primeiro concurso, fui trabalhar como auxiliar de enfermagem no Hospital Militar, trabalhei 4 anos, né? E aí no ano de 99 fiz o curso técnico. Aí foi quando eu me preparei não, né? Me inscrevi para fazer o vestibular, estudei alguma coisa, porque no ensino médio a gente não vê quase nada, né? De conteúdo, né? Escola pública. Falta E aí professor, conteúdo eu raso, né? posso ser professor. É. Aí falta professor, né? Das matérias assim do curso profissionalizante não faltava, só faltava daquelas básicas, né? Aí eu me lembrei que quando tu via as tuas aulas, né? Eu me lembrava lá de quando eu estudei química, estudei biologia, quando Sim, eu via aquelas tuas aulas de movimento, retilíneo, uniforme, de física, aquelas partes lá de química, calcular o número atômico, a massa, eu tive que dar uma viajada no tempo, né? sim. E aí eu comecei a trabalhar, né? Formei também o curso técnico, naquele tempo a gente tinha que fazer depois de 6 meses, e entrei na faculdade nos anos 2000. Em 2000 eu entrei e formei em 2004, me graduei em enfermeiro, né? E aí de lá para cá eu fui seguindo a minha carreira na enfermagem, né? Eu trabalhei 17 anos no SAMU, lá em Manaus, Uhum. e depois também em 2015 passei num concurso do Hospital Universitário. E aí eu tô desde 2015 nos hospitais universitários, né? Lá de Manaus, aí eu fui transferido aqui para Juiz de Fora, né? No interior de Minas. Uhum. E eu, agora, né? Vai fazer 29 anos agora em agosto que eu tô na área da enfermagem, né? E E, aí Hugo, eu, tu não tinha nenhum uhum. médico na tua família? Tu vai ser o primeiro médico na tua família? Como que surgiu esse desejo de querer ser médico? Eu vou te ser bem sincero, Léo. Esse desejo, cara, lá em Manaus eu fazia 22 plantões por mês, né? Uhum. Era uma vida assim bem corrida.
e 22 plantões por mês, tendo uma filha de 14 anos, um filho de 7 e uma filha com 4 anos, casado, eu não tinha praticamente nem tempo de pensar nisso, vou te ser bem sincero, Léo. Uhum. Chega um ponto da vida da gente que a gente pensa, vou fazer tudo do melhor para os meus filhos e para minha esposa, né? Era assim que eu Sim. pensava. E aí surgiu a oportunidade de vir aqui para Juiz de Fora, e aí eu vim aqui para Juiz de Fora, né? Aqui eu trabalho um dia sim, um dia não. Hum. A minha filha, mais velha, de 14 anos, ela, desde pequenininha, ela dizia: pô, pai, eu quero ser enfermeira igual tu, quero fazer enfermagem. Eu disse: filha, a minha profissão ela é muito legal. Foi através dela que Deus me abençoou, conquistei várias coisas, isso, aquilo, outro. Mas assim, filha, se você tiver a oportunidade, papai gostaria de dizer para minha filha que você fizesse medicina. Eu disse sempre para minha filha, né? Porque medicina, filha, você vai ter bem mais liberdade. Você vai poder fazer um ambulatório, você vai poder trabalhar no hospital, você não vai ficar ali todo o tempo preso, entendeu? Aí ela pegou e disse: tá bom, pai, então eu vou começar a estudar para medicina. Aí quando chegou aqui em Juiz de Fora, a minha filha e a minha esposa começaram a falar comigo, né? Pô, pai, agora tu tá trabalhando menos, por que que tu não experimenta começar a estudar para fazer medicina, pai? Aí eu disse: olha, filha, eu já tenho 46 anos, né? Então acho que para mim eu acho que não é tão viável assim, filha. Mas vamos parar para pensar, pai. Falta 25 anos ainda para te se aposentar. Por que que nesses 25 anos, que tal tu começar a estudar para fazer medicina? E aí bateu justamente com aquilo que você tanto fala nas tuas mentorias, que você diz: olha, 6 anos vai passar de uma forma ou de outra. 6 anos vai passar, você estudando, não estudando, você fazendo, não fazendo, vai passar os 6 anos. E aí alguns colegas meus já tinham me falado isso, né? Com quem eu já trabalhei em UTI, entendeu? Cardíaca, trabalhei já pronto-socorro, como eu te falei, e alguns colegas meus, médicos, né? Já tinham conversado isso comigo. Pô, Gão, por que que tu não pensa em fazer medicina, cara? Aí disse: tu nunca pensou, não? Eu disse: não, nunca pensei, não. Eu nunca me esqueço de um colega meu que ele era cardiologista e ele disse: pois eu acho que você deveria começar a pensar, cara. Uhum. Ele falou isso para mim, né? Mas só que eu sempre ficava com aquilo: não, isso não é para mim, eu já estou com uma idade avançada, entendeu? E aí a minha filha começou, a minha filha e a minha esposa, né? Aham. Elas que, digamos assim, começaram a. Começa a estudar, pai. Vai lá, vai, amor. Começa lá a estudar, vai, tu consegue. E aí eu fazia um aplicativo, né, de Aham. inglês. E aí foi quando eu dei de cara com o seu anúncio lá no aplicativo de inglês. Aí eu mostrei para minha esposa, né? E a minha esposa pegou e disse: vamos lá, te inscreve logo, amor. Começa a estudar, te inscreve. Aí a minha esposa fez a inscrição para mim, né? Aí fez a inscrição. E aí foi justamente naquela época de abril que eu ia começar a estudar, foi quando, pô, eu tive uma crise de sinusite, assim que eu pisei, eu acho que uns 25 dias assim tratando aquela crise e não consegui, aí fiquei chateado. Aham. Aí comecei a estudar o método para valer em maio. Em maio? Dei uma corrida, né? Em Aham. maio. O método, eu peguei o método todo assim, foi em E o maio. que que Aí fez tu você fica. acreditar no método? Foi a metodologia de estudo, os depoimentos dos alunos aprovados? O que que fez tu e a tua esposa acreditarem no método? O que fez eu acreditar no método, eu acho que a grande lance que fez eu acreditar foi quando tu viu uma aula tua, Léo, no YouTube, em que você começa a explicar os conteúdos, entendeu, que são estudados para a prova, você, para mim, né, aplicando aqueles conteúdos no dia a dia. Tu come um chocolate, aí tu vai, no final das contas, gerar o ATP, que o ATP é a energia. Aquele negócio de você linkar com o dia a dia foi algo assim que me fez acreditar no método, entendeu? Aquela forma que você ensinava: tu tá usando o detergente para lavar,
a louça lá na tua pia. Aquele detergente ali, tu vai começar a entender um pouco de química. Uhum. E aí eu trabalho em hospital, comecei a levar algumas coisas, né, para o meu dia a dia no hospital, né? Ah, aquilo dali é uma célula eucarionte, e tal. O que está acontecendo aqui com esse paciente na hora que eu faço Sim. isso aqui? O Na hora soro, que eu né, vou que tu fazer bota, tem NaCl, isso, né? isso, tem um NaCl lá, o cloreto de sódio, 0,9%. Ah, o cara está com uma hipoglicemia aqui, eu vou fazer essas três glicoses 50%, e aí isso daí vai gerar energia para ele não chegar a uma situação de uma hipoglicemia severa. E aí eu comecei a ir fazendo aquelas sacadas, né, trazendo para o meu dia a dia. Entendeu? Aonde eu ia, eu começava a visualizar as coisas de biologia. Tu falava naquela aula lá um material que eu li sobre evolução, sobre mutualismo, parasitismo, aquelas coisas, e aí eu olhava Sim. para o rio que passava aqui na minha cidade. Aí, bom, ali tem umas algas ali que estão. Ali tem ali uma parte ali. Aham. Aí eu começava a ir forçando a mente para dar vida às questões da vida, para as coisas do meu dia a dia, né? Uhum. Que legal, cara, que legal. E daí a tua esposa, tu ia contando pra ela, a tua esposa foi acreditando, pô, com esse método aqui, ele vai conseguir passar sem ter que ficar 5 anos no cursinho, 6 anos ali, no cursinho até conseguir passar, que é a média da maioria, né? Aí você viu ali os depoimentos da galera, tu pensou, não, esse método vai me ajudar. É, a minha esposa, na verdade, eu chamei a minha esposa e a minha filha para ver uma aula, né, que você fala sobre essa parte do chocolate, do ATP e tal. Eu chamei as duas, né, para assistirem a aula comigo. Aí elas assistiram a aula e ela disse: É, amor, compra, vamos comprar logo esse método aí, compra logo, entendeu? E aí Aham. foi quando ela comprou o método, e aí eu comecei a pegar um caderno, sentava e destrinchava nas minhas folgas o Sim. método, né? Tô aqui com um caderno aqui lotado já do. Tá, daí tu começou a aplicar o método, já era junho. Eu, na realidade, eu peguei o método, eu acho que eu consegui aplicar ele em 2 semanas, Léo. Em duas Uhum. semanas, basicamente, entendeu? E teve uma coisa que você sempre fala nas aulas lá do método, que eu peguei aquilo para mim. Você não vai conseguir, se você está com pouco tempo, no início você não vai conseguir aplicar todo o método, mas fico aplicando 80%, 70%, 50%. Começa a aplicar que você vai ver resultado. E aí eu pensei, pô, eu tenho 2 semanas, aí eu imprimi aqui umas provas, né? Eram 25 questões, cada prova de biologia, era que tinha peso maior. Uhum. Aí eu fui fazer o TEC, né? E isso com 2 semanas para a prova, né? Aí eu fiz o TEC de biologia, por exemplo, sem saber de nada, acertei 6 questões, né, de 25. Só pela Aí eu me lembrei lógica, daquilo que você... só usando a lógica do Aham, PBL ATM. isso. Aí eu peguei e disse, bom, eu não posso deixar o nível emocional subir. Eu estou começando agora. E aí eu peguei a prova, entendeu? E aí fui, assim, fazer a parte do método investigativo, né? Fui fazer destrinchar as questões com os assuntos, né? E aí eu peguei e fazia ali a parte do método investigativo, eu investi bastante nessa parte, né? E aí fazia o mapa conceitual atrás, né? O que que eu aprendi, o que que eu tenho que reter disso daqui, o que que eu tenho que reter de daltonismo, o que que eu tenho que reter aqui dessas leis de Mendel, o que que eu tenho que reter mesmo aqui dessa parte de química, de grupo carboxila, de grupo hidroxila. Uhum. Aí eu fui da parte de química, né? Aí eu fui para a parte de biologia. É bom, o que que eu tenho que reter aqui de pequena circulação, de grande circulação? Aí eu fui aplicando de acordo com as questões ali das provas, né? E peguei o material, né? Aquele material de biologia, fisiologia humana, evolução, e fui fazendo a leitura, né? Fazendo a leitura e trazendo para o meu dia a dia, né? Procurando, como você sempre fala lá nas aulas, né? Procurando dar vida para a questão, né?
E aí eu fui aplicando assim, né, não 100% do método, mas fui aplicando aquela parte ali que eu me lembro que eu investi pesado do método investigativo, né? E os mapas mentais. Os mapas mentais, entendeu? Eu pegava os mapas mentais, entendeu? E ia fotografando os mapas mentais e ia fazendo a reprise dos mapas mentais, entendeu? Uhum, entendi. E acho que foi isso, né? Fui fazendo os mapas mentais, E daí deu fui. quanto tempo do aplicar o método até fazer a prova? Quanto tempo deu? Foi pouco tempo, né? Foi pouco tempo, foram. Eu te diria que na primeira prova eu fiz dia 1º de junho, na segunda que eu passei, que foi dia 7, deu 3 semanas, Léo. 3 semanas. Tu vê que loucura, Três né? semanas. Foi 3 semanas, entendeu? 3 semanas, porque, como eu te falei, eu trabalho um dia sim, um dia não, né? Uhum, E aí eu pegava os mapas mentais, a dica que você falou dos mapas mentais, né? sim. E pegava o material, entendeu? De fisiologia, de evolução, aquele material todo de biologia lá que você disponibiliza lá no curso, né? Aham. Então E deu aí menos eu de pegava 60 aquele dias que material. tu passou? Deu 21 dias, eu acho, né? 3 semanas. Uhum. A prova foi dia 7, essa que eu passei. três Caramba, hein? semanas. Muito rápido, né? Foram 3 semanas. Que loucura, né? Tem E gente que a demora prova, 3 anos, né? a prova era uma prova de 30 questões, né? Biologia, química, física, português e inglês. Uhum. Cada uma tinha 6 questões nessas 5 matérias, sendo que biologia e química eram peso 3, português peso 2 e física e inglês peso 1. Uhum. E aí eu investi pesado na parte de biologia e química, né? Eu fui para biologia e química com bastante força, né? E português, acabou que português é outra coisa que eu só me lembro das aulas, né? Quando eu comecei a ler a prova de português, eu procurava dar vida às questões. Sim. Por exemplo, tinha uma questão aqui de português, eu me lembro que eu só me lembrava das aulas, né? Uma questão aqui bem interessante, que ele fala sobre a modernidade, entendeu? O mundo sofreu diversas transformações, revolução industrial. Aí quando ele falava sobre isso, eu me lembrava da tua aula que tu dizia, procura se transportar para aquela época, procura entender que você estava lá naquela época, entendeu? Vivenciando tudo aquilo. E aí eu peguei, matava a questão, entendeu? Foram 4 questões de português. Aham. E aí química foram 3 questões das 6. Física foram 3 também. E inglês foram 5, né? Em inglês eu já tinha estudado um bom tempo, aí eu acertei 5 das 6. E aí a surpresa veio foi mesmo em biologia, né? Biologia eu, para te ser sincero, eu tô até agora sem acreditar que eu acertei as 6 questões das 6, né? Gabaritou Biologia biologia? que eu tomei um susto mesmo, entendeu? Aí foi, gabaritei biologia. Gabaritei biologia, eram 30 questões no total, foram 21 acertos. E E aí deu um total como valia, tinha o peso, né? Aí tinha a Uhum. redação também. A redação valia, era de 60, a redação valia 40. A redação eu tirei, eu acho que um 28,50. E aí no total, somando as questões todas, eu fiquei com 71,5, 72, e aí eram 34 vagas. Eu achava, na minha concepção, que eu ia ficar lá pelo 30, 31, 32, se conseguisse, né? Mas aí Aham. eu fiquei lá em décimo, né? Em Sim. 10º lugar. Então, para um cara que estava há praticamente mais de 20 anos, entendeu? Formado na faculdade, no ensino médio, eu já nem lembro, né? 96. Uhum. A última redação que eu escrevi, eu acho que foi em 2012. E a redação também eu procurei fazer aquele mapazinho que você faz, né? A argumentação, tudo. E aí eu procurei também dar vida, né, para a redação, que era aquela prova.
cara falava lá alguma coisa sobre a hiperconectividade no dia a dia, né? Aí eu fui jogando para o meu dia a dia, o que que as pessoas faziam, ficavam muito ansiosas, entendeu? Não sabiam interagir com os outros. Fui procurando dar vida às questões, né? Que legal, cara, que legal. E, e foi isso, entendeu? Daí Aí a minha esposa tu e descobriu foram como que tu tinha conferir. passado? Tu descobriu como que tu tinha. Foi a minha esposa e a minha filha que foram conferir. A minha esposa que ela gosta de conferir junto com a minha filha, né? Aí elas pegaram e foram conferir quantas questões eu fiz, quantas questões aí ela jogou lá numa planilha, ela disse, amor, tu passou, tu ficou em 10º lugar, e a minha filha, tu passou, pai, tu ficou em 10º lugar. Foi elas que viram isso tudo, e eu fiquei sem acreditar, vou te ser sincero, tô até agora sem acreditar, entendeu? Por que, Hugo? Conta, por que que tu ficou sem acreditar? Porque eu não imaginava, tô sendo bem sincero contigo, eu não imaginava que com 46 anos, sentando numa cadeira para disputar lá com o pessoal que está vindo agora do ensino médio, que Novinho? está novinho, entendeu? Digamos assim, na minha concepção, né, na minha visão, com conhecimento ali de química, de biologia, de física, bem aflorado, entendeu? Eu achava que eu estava meio que indo para uma tentativa, entendeu? Assim, meio que no escuro, mas aí eu estava confiando muito em Deus, né? E depois método, no método, né? Que o método ele me deu essa visão assim, digamos, tridimensional, entendeu? Da prova. Que legal, cara, que legal. E aí tu, quando tua esposa contou pra ti que tu tinha passado, daí o que que, o que que tu imaginou assim, cara, vou ser médico, vou poder dar um futuro melhor pra minha família, né? Vou ter mais liberdade, porque a enfermagem acaba dependendo muito do hospital, né? E a medicina não. Por É, exemplo, eu não trabalho em hospital, né? Só faço posto de saúde e consultório. Então a medicina tu tem essa liberdade, né, de atuação, tu pode ser cirurgião, tu pode ser radiologista, tu pode ser cardiologista, né? Tem um leque de possibilidades, né? O que que passou na tua cabeça assim, de dar um futuro melhor para sua família? é, assim, passam várias coisas, eu vou te ser bem sincero, Léo. A gente foi ontem fazer a matrícula, né? Foi anteontem, ainda não caiu a ficha ainda, vou te ser bem sincero. A gente fez a matrícula lá, entendeu? Foi a minha filha, a minha esposa lá comigo, que ela queria fazer a matrícula, entendeu? E passa pela minha cabeça realmente daqui a 6 anos, entendeu? A situação de eu poder trabalhar menos, né? Aham. Poder fazer um horário assim melhor de trabalho, né? Com uma boa remuneração e, e ser um exemplo para eles, né? Ser um exemplo para minha filha, né? Que tem 14, para o meu filho de 7, para minha filha com 4 anos, né? Ser um exemplo para eles de que é possível, entendeu? De que eles vão estar com a faca e o queijo na mão, né? E eu tô aqui com 46, com uma idade assim, digamos, um pouco avançada, vou enfrentar esse desafio, né? Vou partir para a luta. Então eu visualizo muito lá na frente eu sendo assim um exemplo para eles, entendeu? De que eu vou poder dar um futuro melhor para eles, né? Isso daí passa pela minha cabeça, sim, entendeu? Dar um futuro melhor e também de ser um exemplo para eles, né? De conquista, Uhum. entendeu? É isso que passa muito assim pela minha cabeça, entendeu? Porque o exemplo arrasta, né? Não adianta tu dizer para tua filha que ela tem que estudar, né? Se tu não estuda, né? É isso mesmo. Às vezes tem aquela história, né? Filho não ouve conselho, ele segue exemplo, né? Isso aí, isso aí. Que loucura, né, Hugo? Que loucura. Porque assim, o médico recém-formado ali vai ganhar uns 20, uns 30 mil por mês, né? E como técnico de enfermagem, o salário é bem inferior, né? Eu, como enfermeiro hoje,
É um salário que eu vejo esse paralelo. Eu trabalho com médicos, entendeu? Que são. Eu convivo já nessa área de hospital universitário, vai fazer 10 anos agora em outubro. E às vezes eu converso com colegas que estão no R1, né? Aham. Eles estão entrando lá, cara, acabou de sair da faculdade, às vezes trabalhou um ano, né? Aí ele fala para mim assim, um colega meu, pô, cara, tô abrindo mão de mais de 25 mil reais, entendeu? Para fazer a residência. Mas até que deu para juntar uma grana boa, entendeu? Para mim cair na residência agora. Eu disse, pô, se formou agora? Foi, formei agora, pô. Trabalhei um ano só, pô, tava ali 25 mil, gostando da cor do dinheiro, só que aí eu passei na residência e aí deu para juntar uma grana e agora vamos para a residência. Então a gente ouve muito realmente essas histórias, entendeu? E Sim. que abre-se assim ali, né, quando você se forma um leque de oportunidades, né? Aí dá para você fazer uma bela programação financeira, eles falam, né? Para você depois partir para a residência, né? Uhum. E daí tu consegue investir também esse dinheiro, né? Tu consegue fazer aplicações, tu consegue investir, comprar uma casa mais barato, depois revender, né? Que é o que eu falo para os alunos, né? Tu não vai ficar milionário com a medicina, né? Mas tu vai ter um bom salário e aí com esse salário, se tu tiver a cabeça e a inteligência financeira, tu vai investir esse dinheiro e vai multiplicar ele, né? É, é isso mesmo. E aí, consequentemente, tu E vai dar uma vida melhor para tua família, né? exatamente, é isso que a gente pensa, né? Em poder dar uma vida melhor para a família, né? Uhum. Poder pagar um plano de saúde, A né? Colocar tua filha numa boa minha, escola, né? a minha mãe, ela tem, por exemplo, 77 anos, né? Aham. E aí eu fui falar para ela, junto com a minha esposa, a minha mãe, pô, achei que eu já estava vivendo os últimos dias da minha vida, agora ainda vou viver mais um pouco para ver a tua formatura, entendeu? Essas coisas assim, né, que essas situações proporcionam para a gente, né? Sim, tu vai ser o exemplo de sucesso da tua família, né? Todo mundo vai ver, nossa, caramba, o Hugo passou com 46 anos, né? Tipo, se ele conseguiu, né? Tu vai ser um exemplo pra tua família, né? Tu vai ser o primeiro da família, primeiro doutor. Vou procurar arrastar aí o pessoal por esse exemplo, né? Que legal. E aí, a tua filha fazia tratamento médico? Tu tinha me falado que ela tava fazendo tratamento, isso? O meu filho, de 7 anos, ele é nível 1 autista. Aham, Ele é nível 1, entendeu? Ele faz aquela TCC, terapia cognitivo-comportamental. sim, O meu filho, ele é nível 1, né? Aí ele faz esse acompanhamento, entendeu? sim, E faz essa entendi. a terapia ali para evitar, né, a situação de evoluir e tal para outras coisas, entendeu? Entendi. É o do meio, o de 7 anos. A minha filha de 14 anos, ela já estuda tudo direitinho, ela tudo ok com E daí tu ela. tem um mais É o novo. do meio. Tu tem mais um mais novo, São né? três. Tem uma Três. filha de 4 anos também. Três, são três. Caramba, hein? Passar os É, 46 anos com três filhos, esposa e trabalhando dia sim, dia não, 12 por 36. isso. É uma, É uma, uma uma grande luta, né? motivação, né? É o combustível ali para a gente encarar esses desafios, né? E eu vou te ser sincero, eu não tinha mais saco para ficar assistindo vídeo aula, para ir atrás, né? E por isso que quando eu dei de cara com o teu método, eu achei legal, que era um método assim que você senta, coloca lá e tu mesmo vai, entendeu? E- Se virando ali, né? Para te. Eu nunca esqueço, né, do meu primeiro. Aquela primeira parte que tu diz lá, agora me fugiu, né? Que é esse mapa daqui, né? Que a gente sempre faz. Aham, mapa de erros. O mapa de erros e acertos, ó, tá aqui comigo o material todinho, né? E como eu te falei, às vezes eu tenho meio vergonha de postar na comunidade, né? Aí depois que tu faz esse primeiro mapa de erros e acertos, que foi o primeiro que eu fiz, Sim. aí, pô, é legal que tu mesmo vai ali, pega o material e vai estudando e vai se virando, né? Hum. Aí fica aquele negócio assim, bem proativo mesmo, né? E tu gostou então do material? Gostei do material. Eu peguei aquele material lá,
Principalmente o material de biologia. O material de biologia foi assim um material que eu dei aquela repassada, porque na realidade, Léo, eu estava refletindo esses dias do que aconteceu comigo. Eu tinha que ler rápido o conteúdo, eu tinha que entender rápido o conteúdo e eu tinha que memorizar rápido. Eu tinha que fazer as três coisas bem rápido, porque a prova já estava em cima. E aí o método ele me deu essa fundamentação, né? Para Uhum. mim poder fazer essas três coisas bem rápidas, entendeu? De porque não é fácil você ter que rever uns materiais que tu estudou lá em 2011, lá em 2012, entendeu? E tu nem estudou, que tu deu uma olhada, né? Porque hoje eu sei que eu não estudei, hoje eu sei que eu dei uma passada, né? Sim, Hoje, assim, nessas 2, 3 semanas que eu peguei o método aí hoje eu sei que eu fiz um estudo, sim, sobre esses assuntos, entendeu? Da prova. Hoje eu sei que realmente com o método do PBL-ATM, do ATM, eu consegui realmente parar e fazer um estudo ali, sabe? sim. Então foi essa que foi assim a. Eu pegava o meu caderno para te ter uma ideia. É, tá aqui, eu não sei se dá para te ver, ó. Sim, sim, consigo ver. Então tá aqui o meu caderno tá todo recheado em introdução ao fax, sabe, ó. Se tu for ver aqui ó, as matérias aqui, ó, das aulas lá que você dá, Aham, e aí eu fui pegando isso e aí eu fui fazendo essa parte toda aqui, entendeu? Eu ia anotando, né, tudo. E foi com essa bagagem aí, com essa assimilação do método e colocar ele em prática, mesmo não sendo 100%, mas foi que deu, assim, digamos, a tua aquela aprovação. bagagem para encarar, entendeu? Sim. Essa prova e poder passar nela. E qual área da medicina tu quer seguir, Hugo? Qual área tu gosta mais da medicina? Eu vou te ser sincero, Léo, eu ainda não sei, cara. Eu não sei porque na minha área, por exemplo, alguns médicos que eu trabalho, eu já trabalhei em centro cirúrgico, né? Já trabalhei em urgência e emergência, ambulância, né? Sim. Em UTI, e agora eu trabalho muito envolvido com clínica médica, né? Aham. A parte clínica, sala de emergência, paciente de enfermaria, entendeu? Uhum. Alguns colegas pegam e já disseram assim para mim, eu acho que tu daria um belo anestesista, olha, cara, porque tu funciona muito bem veia, tu lida muito bem com essa área de urgência e emergência, tu prepara muito bem rápido aqui as coisas, tu é bom na gasometria, entendeu? Aí tem uns que dizem, acho que tu seria um bom anestesista, olha, cara, se tu fosse fazer medicina. Aí eu trabalhei muito tempo também, acho que uns 2 anos em UTI, né? E também com os exames de colonoscopia, também endoscopia, disse, tinha uma colega médica, que ela era gastro, né? Aí ela ficava dentro de sala, o anestesista, que lá não tinha anestesista, e a gente que funcionava fazia Aham. fazia o midazolam, o fentanil, o propofol para manutenção. Ela ou ficava de olho lá no monitor, né? Sabia a hora de infundir mais um soro, de abrir mais, fazer mais propofol, né? Aí ficava aquelas brincadeiras, ô anestesista, só que eu não sei, né? Isso é o que eles falam, né? Eu vou te ser sincero, eu mesmo, eu nunca parei assim para observar, não, né? Não sei se pelo fato de eu trabalhar com essa área toda da parte clínica, eu me chama muita atenção, né? Tanto a parte da clínica, né? Quanto assim, depois, quem sabe, eu gosto muito dessa área de cardiologia, né? Cardiologia, endócrino, ali eu acho que até minha esposa e minha filha já perguntaram isso de mim. Eu disse, olha, eu não sei, eu não, para mim é tudo novo, ainda não caiu ainda essa ficha, entendeu? Mas são áreas assim que me chamam a atenção, a parte de cardiologia, e a parte de endócrino, a parte clínica ali mesmo é a área assim que eu digamos me chama mais atenção, Léo. Aham. Entendi. Que legal, Hugo, que legal. Fico feliz aí de conhecer um pouquinho da tua história, né? E se tu precisar de alguma coisa durante a faculdade aí, me chama, né? Tu tem ali o meu contato, né? Manda mensagem ali se precisar de alguma coisa, alguma dica, algum conselho, né? Eu sempre falo que
O método não é só para passar, né? O método é para você ser um bom médico. Eu não quero só que você passe, eu quero que você seja um bom médico. Então pode contar comigo aí durante esses 6 anos aí da faculdade. Era isso que era a minha dúvida. Esse método PBL-ATM, a gente consegue aplicar ele também lá dentro da faculdade, né, Léo? Isso aí. Daí tu pode usar a inteligência artificial para poder fazer o PBL, né? Eu estou criando um PBL ATM para os estudantes. Eu tô treinando uma inteligência artificial para ajudar você a estudar anatomia, fisiologia, entendeu? Eu entendi, eu estava vendo as matérias lá, neuroanatomia, né, citologia, prática médica, eu estava dando uma olhada lá, já dando uma verificada nas bibliografias, né? E aí eu estava justamente nessa curiosidade da aplicação do método, né? Que o método ele é apaixonante, né? Daí o que que eu vou treinar a inteligência artificial para ela, para tu dizer para ela, eu preciso estudar neuroanatomia pares cranianos. Aí ela vai fazer Uhum. perguntas para você e você vai tentar responder aquelas perguntas. Você vai falar, eu não sei qual que é o sétimo par craniano. Eu não sei qual que é o 10º par de nervo craniano. Beleza. Aí ela vem e faz um PBL ATM para você, né? Análise cirúrgica, brainstorm, método investigativo e o mapa conceitual das questões. É uma forma de você estudar neuroanatomia, você estudar histologia, estudar fisiologia, né? Bioquímica, Uhum. mas está em fase de teste, né? Então acredito que talvez até ali mais um tempo eu já vou estar disponibilizando ela aí para os alunos aprovados, porque agora eu tenho muito aluno aprovado, né? Então eles mandam mensagem, Léo, como é que eu estudo neuroanatomia? Como é que eu estudo anatomia, sabe? Você falou do brainstorm, aí eu me lembrei, né? Como você fala lá na aula. No início, brainstorm não vai sair quase nada. É, Aí você vai ter que buscar, entendeu? Não se desespera, não deixa o teu nível emocional subir. é bem isso aí, Hugo, isso aí. Mas conta comigo, tá? Daí tu vai fazer o quê? Mais a neuroanatomia? Qual outra matéria que tem no teu primeiro semestre? Eu tô com elas bem aqui, Léo. Deixa eu dar uma olhada. Neuroanatomia, citologia, bioquímica, prática médica e histologia. São 7 no total. A sétima matéria é práticas, como é que é o nome que ele fala? Tem que Práticas do implementa, não? SUS? Não é aquelas práticas que você faz. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Achei. Anatomia um, né? E aí Aham. tem iniciação à prática médica. E aí depois é histologia um, tanto teórica quanto a prática. E aí depois tem iniciação à prática médica um e bioquímica, biologia celular e a embriologia. Embriologia é. Uhum. São essas 6 matérias. Essa outra é aquela tipo aquela prática livre que eles deixam, como é que se diz? É um projeto que ela até explicou lá, a professora aqui que eu anotei. Então, é aquela você fica tipo que livre para participar de congresso, um treinamento, alguma Sim. coisa, entendeu? E apresenta 1 hora por semana. É uma que você vai ficar tipo que livre para você fazer, desenvolver algum projeto, alguma situação. Mas o básico é esse, é iniciação à prática médica um, anatomia um, teórica e prática, né, tudo isso. Histologia, biologia celular e embriologia, e é isso. Uhum. É bastante coisa, né? São essas. Mas se tu aplicar o PBL ATM, tu vai conseguir tirar de letra, cara. Tu vai se destacar bastante na faculdade. Tu vai conseguir notas boas e isso chama a atenção dos professores, né? E aí para até tu ter a oportunidade de fazer estágios, né? Poder acompanhar algum serviço, né? Entendi. Entendi, Léo. Uhum. Mas aí pode me chamar, né? Entendi. Porque conforme tu for estudando as matérias, tu vai ter dúvidas, né? Aí tu me manda mensagem ali se tu ficar com alguma dúvida, tu quiser alguma dica, uma orientação em relação a como tu vai estudar essas matérias, né? Aí tu pode ir me chamando ali.
Não, vou chamar sim, que eu acho que eu vou precisar sim. Vou precisar com certeza, porque, enfim, né? É sempre bom a gente se espelhar nas pessoas. É, como tu fala lá, né, no método, uma coisa interessante que tu fala é que tu disse mesmo assim, que quando tu estava lá na academia, tu disse que viu aquele cara lá que era atleta e tudo, aí ele mostrou a foto lá do cara que era o melhor atleta na posição dele. Aham. Aí tu pegou e teve aquela sacada. Peraí, eu tenho que aprender com os melhores. Quem são os melhores? Eles são lá em Harvard. Então eu vou para Harvard. E aí aqui eu estou jogando isso aqui no meu dia a dia. Sim, Pô, o Léo é um médico, formou com todo o método aí, já está trabalhando e tudo, sim. então tem que me espelhar nessas pessoas, né? Claro, Então é claro. claro que eu vou assim, me espelhar sempre em você, né? Uhum. Como começar como estudante de medicina, né? E depois como médico, né? Daqui a 6 anos. Isso aí, vamos mudar a medicina, né? É, Tentar mudar a medicina, né? é, Porque tá cheio de vou me médico, espelhar né? Tá, em você, tá cheio você. de formados, mas poucos médicos de verdade, né? É, é isso mesmo. E aí, por isso que eu tô te falando que eu sempre vou me espelhar em você nessa parte, né? Porque, Sim, enfim, começou de um anúncio, aí do anúncio veio os estudos, veio a aprovação. sim. Com certeza. E foi rápido, né? Foi rápido essa aprovação, né? Foi, eu vou te ser sincero, eu ia fazer a prova para testar, né? Para testar, ver como é que eu estava focado, mas era lá no final do ano, né? Só que Aham. aí acabou que já deu certo aqui no início do ano. E daí tu vai começar quando? Quando começam as tuas aulas? Agora em agosto, dia 3 a 4 de agosto, começam as aulas. Aham. 3 4 de agosto já começam as aulas, já conversei E tu lá tá com o meu ansioso chefe para para. começar as aulas? Tô na expectativa já para começar logo as aulas. Sim. Já estou aqui na expectativa já, entendeu? Para que comece logo, entendeu? Perfeito, então, Hugo. Parabéns aí, parabéns pela tua dedicação, pelo teu esforço, né? E Uhum. agradecer a tua esposa e a tua filha, né? Que te incentivaram, né? Não pode esquecer delas, né? Não, estão aqui elas que me incentivaram a. Quando for médico, não pode esquecer, né? Tá aqui, a minha esposa que Tudo bem? foi Oi, a. tudo bem? Eu tava falando pra ele, né, que ele não pode esquecer quem ajudou ele, né? Quando ele for doutor, Ah, doutor Hugo, é verdade. Já ganhou até caneca da filha. até uma caneca. Caneca escrito doutor. Doutor Hugo já. Doutor Hugo, que legal. É uma sensação muito boa, né? Sim, é verdade. Que legal, que legal. Aí, Tá tá estudando aí, também? tá estudando, a minha filha. Isso aí. O estudo é o melhor investimento, né? Ninguém pode tirar de você, né? Pois é, Léo. Enfim, essa que é a minha história, né? Acho que eu Aham. consegui passar mais ou menos aí como é que foi, né? Cara, tô muito feliz, né? Muito motivado. Com a tua história, me motiva muito, né? 46 anos, né? Tu lutar por um sonho, né? Pela sua família, honrar a sua filha, a sua esposa, né? Isso é uma inspiração para mim, né? E também para todos os alunos, né? Que fazem o método, né? Eles vão ficar muito motivados, né? Com a tua história, com a tua. Vão ficar inspirados, né? Isso que é o legal da medicina, né? Você ajudar o próximo, né? Esse que é o legal, porque realmente, né, como tu fala, né, e quando eu vi as primeiras aulas, as mentorias, pô, o Léo é médico já, e ele está aqui se dedicando a um método, entendeu, para ajudar pessoas a passar na medicina. Então, realmente, se você parar para pensar um pouco, eu tenho que investir nesse método. Esse método, ele é diferente, ele vai trazer resultado, Sim, entendeu? E aí acaba virando realmente a inspiração, e aí por isso que você acaba colecionando, né, esse hall de fãs aí, né, pelo Brasil afora, sim, de pessoas que se inspiram em você, né, ouvindo lá a tua história lá da academia, ouvindo lá a história lá da tua avó que ficou feliz, né, e tudo.
Sim, vendo lá a casa onde morava, e aí acaba que aquilo ali vira uma inspiração para a gente, aí a gente acaba também virando inspiração para os outros aí que estão chegando, né? sim. Isso é o mais legal de tudo, né? Tu inspirar outras pessoas, né? É, isso é o mais legal mesmo, o mais legal você servir de inspiração, né? É, porque um dia a gente vai morrer, né? A única certeza da vida é a morte, né? E o que fica É, são as pessoas que tu ajudou, né? Porque dinheiro tu não leva, né? Dinheiro, carro, bens materiais, fica tudo aqui, né? Mas tu leva as pessoas que é, tu ajudou, né? As vidas que tu salvou no hospital, né? Os alunos que passaram em medicina. Então é isso que a gente leva da vida, né? é, é isso mesmo. Então tá, Hugo. Bom início aí de faculdade pra ti, né? Qualquer coisa tu me chama ali no WhatsApp. Prazer em te conhecer, prazer em conversar contigo. É, para mim também foi uma honra conhecer você, Léo. É, muito obrigado aí por- pela atenção, né? Muito obrigado aí pelo carinho, por criar esse método aí, né? Que faz a gente acreditar, né? Mesmo depois de tanto tempo, né? Que é possível, né? Que é possível, sim, que você consegue sentar num banco de escola, num banco de universidade, encarar uma prova e passar nessa prova. Encarar de igual para igual mesmo com quem está saindo agora, né? Do ensino médio, com quem está saindo agora, que está com conteúdo fresquinho, isso prova que a gente consegue, né, através do método aí que você criou, desenvolveu, que a gente coloca, sim, ficar em pé de igual, consegue, sim, ficar em pé de igualdade com quem está saindo, né? Que legal, Hugo, que E legal. também agradeço aí. Até mais então. Tchau, tchau. Tchau aí, muito obrigado, Léo. Valeu, até mais.